a Deus, amém? Amados, foi me dado aqui um tema, hoje é o 8º dia desse propósito, de 12 dias para 12 meses aí, de vitória em nome de Jesus Cristo. Então estamos aí no 8º mês, deste propósito. Foi um desafio muito grande quando a pastora falou para mim que o tema seria em cima das 12 pedras do peitoral sacerdotal que ele tinha. Eu confesso para você que eu nunca preguei sobre esse tema, nunca ministrei. Olha que eu prego há mais de 20 anos, né? Mas que ousadia. Que ousadia. Eu falei, meu Deus, aleluia. Então eu fui desafiado, aleluia, a buscar um pouquinho, aleluia, a me aprofundar um pouco mais sobre essas pedras, porque eu nunca vi uma campanha, um propósito em cima, aleluia, desse tema, pastor, eu nunca vi. Mas quando eu comecei a estudar, que riqueza, que mensagem que o Senhor tem através de cada pedra, que simbolismo, que ato profético, aleluia, que o Senhor levantou aproximadamente aí há quase, aleluia, 4.000 anos atrás, mas porém, hoje em dia é vivo até o dia de hoje, pastor, em nome de Jesus. Porque é uma mensagem muito profética aquilo ali, aleluia, para os nossos dias. Eu fui, aleluia, estudar, eu fui buscar, louvado seja o nome do Senhor, e Deus falou comigo assim de maneira poderosíssima em nome de Jesus. Foi uma luta estar aqui hoje com os irmãos. Eu até mandei mensagem para a pastora, talvez eu me atrase, aleluia, porque muita chuva em São Paulo, eu trabalho em São Paulo, e quando chove em São Paulo, irmão, para chegar em Santo André é guerra, é difícil. Mas o Senhor nos deu vitória e nós estamos aqui. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler com vocês aqui 3 textos da palavra do Senhor. Amém? Gênesis 49, verso 20. Aleluia. Gênesis 49, versículo 20. Se puder até colocar aqui, eu serei muito grato. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis 49, 20. Diz assim: Assé se alimentará de comidas deliciosas e produzirá iguarias dignas de reis. Aleluia. Essa era a tribo, aleluia, a quem o Senhor tinha designado essa pedra que nós vamos também conhecer o nome, em nome de Jesus. Deuteronômio 32, 33, versículo 24, por favor, em nome de Jesus. Deuteronômio 33, 24, aleluia. Capítulo 33, isso. E a respeito da tribo de Assé, disse que Assé seja mais abençoada do que os outros filhos, seja ele estimado por seus irmãos e banhe os pés em óleo de oliva. Aleluia, glória a Deus. E eu também quero ler Êxodo 28, aleluia, versículo 19, em nome de Jesus. A terceira fileira será composta de um jacinto, uma ágata e uma ametista. Aleluia. Você pode dar glória a Deus por isso, em nome de Jesus? Irmãos, aleluia, quando eu parei um pouco para estudar, para meditar sobre essas 12 pedras que o sacerdote, aleluia, carregava no seu peito, essas pedras na qual o Senhor tinha ordenado, aleluia, não foi feio, não foi algo fictício ou criado da mente humana, não, foi algo criado da própria mente de Deus, uma ordenança do Senhor. Deus queria passar uma mensagem, aleluia, profética, quando ele pede para o sacerdote colocar as 12 pedras, aleluia, no seu peito e sair com ela para todo Israel, e entraria também no santo e no santo dos santos. Deus estava querendo transmitir uma mensagem, aleluia, para toda Israel, a importância, aleluia, de cada tribo que o Senhor tinha chamado, a importância, aleluia, de cada uma que o Senhor tinha vocacionado em nome de Jesus Cristo. Deus queria mandar uma mensagem, aleluia, que ela fosse inesquecível. Todo mundo, quando olhasse para o sacerdote, a primeira coisa que olhava logo era as pedras, porque chamava a atenção, aleluia,
não era roupa sacerdotal, mas era o que ele carregava no seu peito, aleluia. Era aquilo que o Senhor tinha ordenado, era aquilo que o Senhor tinha escolhido. E essas 12 pedras que nós vemos, aleluia, cada uma delas, ela tem um nome, ela tem um significado, aleluia. Ela nos manda uma mensagem em nome de Jesus. Eu creio que você já ouviu aqui mensagem, aleluia, sobre até a 7ª pedra. E hoje nós vamos falar sobre esta pedra conhecida como ágata em nome de Jesus. Eu não quero entrar muito, aleluia, nesse detalhe, mas eu quero trazer algumas características dessa pedra para os dias atuais. Porque a mensagem, aleluia, ela é milenar, aleluia, mas também ela é muito atual para o dia de hoje, aleluia. Porque a mensagem do Senhor, aleluia, ela serviu no passado, ela serve no presente e ela também servirá no futuro, porque é a palavra do Senhor que sustenta todas as coisas, aleluia, na terra, querido, em nome de Jesus. Então eu quero falar um pouquinho nessa noite de hoje, eu quero trazer algumas características dessa pedra. Se nós observarmos, ela está até aqui, porém, na minha imagem, aleluia, ela não está tão preta como está aqui, ela está bem mais clarinha, aleluia. E essa pedra, ela é de camadas, e nós vamos estudar um pouquinho algumas dessas características. Por que que a ágata, ela é diferenciada das demais, aleluia? Por que, aleluia, que a forma que essa pedra, aleluia, ela foi forjada, ela foi feita, foi de uma forma especial. Por quê? Porque Deus queria nos transmitir uma mensagem em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E eu creio que nesta noite Deus, ele vai transmitir uma mensagem para você. Aleluia. A tribo de Assé, ela estava debaixo de uma palavra profética, debaixo de uma bênção de Deus. Assé recebeu uma herança muito fértil, irmão, em nome de Jesus Cristo. Essa tribo, ela era fértil, pastor, aleluia, ela era próspero. Ela estava debaixo de uma palavra do Deus Altíssimo, aleluia. Mas nós vamos estudar um pouquinho, aleluia, porque isso era uma marca, aleluia, dessa tribo. Era uma marca dela em nome de Jesus Cristo. Era a abundância, a provisão de Deus, aleluia, o sustento do Senhor, o favor do Senhor estava sobre essa tribo em nome de Jesus Cristo. E eu quero profetizar que o favor de Deus, ela está sobre a tua vida, porque também fazemos parte de uma tribo celestial, aleluia, que irá morar no céu em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Porém, nós vivemos dias, aleluia, onde as pessoas são muito ansiosas, são muito aceleradas, aleluia. E quando nós vamos comparar esse nosso mediatismo, porque hoje vivemos dias onde as pessoas querem tudo para ontem, aleluia, não é nem para hoje, é para ontem. E nós vamos entender um pouquinho, aleluia, a maneira que Deus, ele tem que nos tratar, para que nós venhamos alcançar, ser essa terra fértil, alcançar essa prosperidade de Deus, alcançar essas bênçãos do Senhor. Deus, ele está aqui, irmão, aleluia, aí. Um dos maiores desejos de Deus é nos forjar para que nós venhamos alcançar aquilo que Deus tem para nossas vidas. As pessoas querem resultados muito rápidos, fé sem processo nenhum, porque o resultado é para onde, pastora? Estamos num propósito, numa campanha. Talvez, eu creio que tem pessoas aqui que quando começou o propósito, já chegou até testemunhando aquilo que Deus fez. Mas tem pessoas que não chegou ainda, aleluia, e talvez demore um pouco mais. Então Deus me trouxe aqui para dizer para você, aleluia, espera um pouquinho no Senhor, tenha paciência e espera em Deus, porque aquilo que Ele disse, que Ele falou, Ele cumprirá. Não seja ansioso, aleluia, espera o tempo de Deus na sua vida. As pessoas querem resultado rápido, fé sem processo e bênção sem compromisso, irmãos. Vivemos esses dias.
As pessoas querem bênção, pastor, mas não querem compromisso com o dono da bênção. As pessoas querem que as coisas sejam rápidas, aleluia, mas elas não têm fé para esperar, aleluia, o tempo de Deus, aleluia, naquilo que Deus já falou. E nessa noite Deus, Ele vai nos tratar, meu irmão. Uma das características dessa pedra ágata é que ela tem várias camadas. E quando se fala em camadas, se fala em um processo trabalhoso, aleluia. Se fala de um, aleluia, olheiro, aleluia, um vaso na mão do olheiro, onde Deus está trabalhando nas nossas vidas. As camadas, aleluia, são os processos da nossa vida em nome de Jesus Cristo. Que nos forja, que nos traz maturidade, que nos traz espiritualidade. Que Deus possa falar com você nessa noite de uma maneira poderosa. No meio de tudo isso, o Senhor apresenta uma pedra chamada ágata. Ela não grita, não brilha por uma única cor, porque ela é toda colorida. Preste bem atenção. Mas ensina como viver bem em tempos difíceis. Eu creio que Deus vai nos ensinar muitas coisas aqui. Essa pedra nos ensina a viver processos em momentos, aleluia, em uma geração imediatistas. Em uma geração onde nós queremos as coisas para ontem. Essa pedra nos ensina, aleluia, a viver um processo de Deus a cada dia na nossa vida. Porque essa pedra é formada por camada ao longo do tempo. E sabe qual que é o nosso problema? É que nós queremos as coisas para ontem. Chegamos na igreja, aleluia, aceitamos Jesus e achamos que as coisas vão ser como mágica. Confesso para você que eu estou na caminhada há mais de 20 anos, aleluia. E ainda espero promessas de Deus na minha vida e eu sei que vai cumprir. Já vi muitas coisas acontecerem, muitas promessas se cumprirem. Mas também no dia da minha convenção já vi Deus falar comigo assim, ó, assim diz o Senhor, farei assim, assim, assim. E até hoje espero com paciência no Senhor, porque eu sei, aleluia, quem me prometeu e eu sei que no tempo certo Ele não vai falhar. Sabe por quê? A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura poderia Deus prometer algo e não cumprir? Ou poderia Ele falar algo a meu respeito, aleluia, e não fazer, aleluia? O nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais em nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele vela pela sua palavra para cumprir em nome de Jesus. Essa pedra ela é formada por camadas. E quando logo o Senhor me trouxe, aleluia, essa característica, o Senhor já me leva lá no livro de Jeremias 18, em versículo 2, quando o Senhor olha para o profeta e diz assim: levanta-te e desce a casa do olheiro, aleluia. Levanta-te e desce a casa do olheiro, aleluia. Levanta-te e desce a casa do olheiro, aleluia. Porque quando chega lá tu verás o que eu estou fazendo, aleluia. Sabe o que é que Deus está nos dizendo aqui nessa noite de hoje? Assim como essa pedra, ela é feita de diversas camadas. A vida do crente é do mesmo jeito. Os processos das nossas vidas, aleluia, vai nos dando camada, mas essas camadas vai nos tornando, nos trazendo maturidade em nome de Jesus Cristo. Essas camadas nos trazem experiências com o Senhor. Essas camadas do Senhor, aleluia, nos traz bagagem em Deus. Essas camadas do Senhor nos traz uma convicção, aleluia, para onde nós iremos em nome de Jesus Cristo. Essas camadas, aleluia, nos traz fé para nós não desistirmos de maneira nenhuma, mas prosseguimos a caminhada, porque aquele que prometeu é fiel.
Deus, muitas das vezes Ele vai nos levar na casa do olheiro, aleluia. E não é Ele que vai nos quebrar não, aleluia. O Senhor quer que você se aquebrante nas mãos dEle, em nome de Jesus Cristo. Se humilha diante do Senhor, porque no tempo certo Ele te exaltará. Essa pedra ela é feita de diversas camadas. Existe um processo, aleluia. E Eclesiastes 3:1 diz que há um tempo determinado para todo o propósito de Deus. Então, meu querido, aleluia, em uma geração imediatista, aleluia, não tenha pressa. Não se estribe no seu coração, aleluia. Espera com paciência em Deus, em nome de Jesus. Espere no Senhor. Ele cumprirá, aleluia. Coloque a sua confiança nele, na sua palavra, aleluia. Ele cumprirá em nome de Jesus. Oh, Senhor. Sabe qual que é o problema, pastor? Hoje queremos um ministério sem maturidade. O pastor falou aqui sobre o livro que ele está lendo do apóstolo Hernando Dias Lopes. Eu li um livro também que fala sobre o desafio de um pastor, do pastoreio. As pessoas querem ministério, aleluia. E é o que nós mais vemos hoje na igreja. Eu acho que só acontece lá na Tetelestai, aqui não deve acontecer não. As pessoas chegam todas empolgadas, aleluia. Mas na hora que, aleluia, Deus resolve apertar um pouquinho, aleluia, elas pulam fora, pastor, aleluia, porque não foram amadurecidas pelo Senhor, pastor, aleluia, não passaram, aleluia, pelo processo, aleluia, de amadurecimento. Elas querem ministério, mas não querem amadurecimento, não querem ser madura. São meninos inconstantes, aleluia, cheio de dom, cheio de talento, mas isso não pode crescer os nossos olhos, encher os nossos olhos, porque o apóstolo Paulo nos ensina isso lá no livro de Coríntios, aleluia, quando ele chega na igreja de Coríntios e ele olha para aquela igreja cheia de dons, mas quando ele vai se tratar com a igreja, ele chega para a igreja, chama a igreja de menino, de pessoas carnais, aleluia, porque eles não tinham maturidade, e maturidade é um processo, é um tempo, aleluia. Ninguém nasce maduro, a gente nasce criança, e nós vamos aprendendo um dia após dia com a vida e com o Senhor. É do mesmo jeito, aleluia. Eu tenho uma palavra para você aqui nesta noite, aleluia. Fica nos pés do Senhor, deixa Deus trabalhar em você no tempo certo, aleluia. Deus te levantará. No tempo certo Deus te levantará, e ninguém pode impedir isso, pastora. Ninguém impedirá o momento da sua vida. Queremos um ministério sem maturidade, irmão, sem experiência. A nossa experiência está nos Facebook, está nos testemunhos de um e de outro. Deus me trouxe aqui para dizer para você que Ele quer ter experiência com você. Está no momento de você abrir a sua boca para você falar daquilo que Ele está fazendo na tua vida, aleluia. É o 8º dia dessa campanha. É impossível, aleluia. É impossível que, se você entrou nesse propósito, você não ouviu Deus falar com você ainda. Está na hora de você começar a ter as suas experiências. Parar de ficar falando das experiências do outro, aleluia. Deus tem algo particular com cada um de nós. Assim como essa pedra, ela era trabalhada. Essa pedra não foi encontrada pronta, ela foi trabalhada, aleluia, de uma maneira especial. Deus está trabalhando no teu coração, em nome de Jesus, de uma maneira especial. Ele está te preparando, aleluia, para algo grande, aleluia. Tanto para você fazer, quanto para você receber, em nome de Jesus. Porque até para receber as bênçãos do Senhor, precisamos estar preparados, aleluia. Porque se nós não estivermos preparados, aquilo que deveria ser bênção já não é mais bênção, aleluia. Porque a provérbio diz que as bênçãos do Senhor, ela enriquece e não traz dor, aleluia. Por quê? Porque quando nós recebemos a bênção e estamos preparados, aquilo que o Senhor nos dá, só nos acrescenta. Ela não traz dor, irmão.
Não traz angústia para ninguém, desespero para ninguém, é bênção. Já está dizendo, é bênção, pastora. Já viu alguém que recebeu alguma coisa e no começo ficou todo empolgado e glória a Deus e aleluia? Mas depois começou a falar, ei, sei não, hein? Esse negócio aí, acho que não foi de Deus não. Peraí, foi de Deus ou não? Você não estava pronto para receber. Você não estava preparado para tomar posse. Então por que Deus me deu? Porque Ele quer só provar para você que Ele é Deus na sua vida, que Ele é poderoso, que Ele é soberano, aleluia, que Ele age segundo a vontade dEle, não a sua vontade. Ele só está mostrando para você o quanto você precisa crescer e amadurecer. Ele está te ensinando, isso é pedagogia de Deus. Isso é pedagogia de Deus. É Deus te ensinando, aleluia, que você precisa depender dEle. As pessoas querem prosperidade sem preparo. Hoje em dia as pessoas mais buscam prosperidade. E essa tribo tinha essa palavra profética. Mas o que adianta, pastor, a gente ter prosperidade sem maturidade nenhuma? Sem preparo nenhum. Você tem que entender o que é prosperidade, é a luz da Bíblia. Você acha que prosperidade é ostentação? Prosperidade não é ostentação, não é que você está vendo aí, aleluia, no YouTube, o YouTube da vida. Não, prosperidade não é isso, irmão, aleluia. Prosperidade é o que o salmista diz no Salmo 23, aleluia. O Senhor é o meu pastor, e Ele, não nada, porque no original está, e Ele não me faltará. O Senhor é o meu pastor, e Ele, é isso que o salmista está dizendo, não me faltará. Pode me faltar qualquer coisa, mas o Senhor, Ele não pode faltar. Sabe qual que é a maior prosperidade de um homem, aleluia? É ele ter uma vida cheia do Senhor, é ele ser cheio do Espírito Santo, é ele ser amigo do Senhor, é ele ter intimidade com o Senhor. Prosperidade não é ostentação, mas é você passar pelo vale da sombra da morte, sabendo que existe um Deus que está te sustentando, aleluia. O vento parece que vai te levar, aleluia, mas você sabe que Deus é na tua vida e a qualquer momento Ele se levantará para ajudar a tua causa. Prosperidade, aleluia, é olhar como Jó e saber que Deus seria poderoso para mudar a sua situação. Prosperidade não estava no que Jó tinha, mas em quem ele era no Senhor. E mesmo assim o Senhor teve que ensinar ele a ser muito mais ainda. O Senhor falou assim, sai desse raso que você está, filho. Tu está com uma vida muito tranquila e sossegada. Está sacrificando. Eu estou recebendo. Sacrifica por você e pelos seus filhos. Tu é crente. Mas agora é o momento de você mergulhar um pouco mais profundo. E aí existe um processo que ninguém quer passar. É ou não é, pastor? Existe uma provinha que ninguém quer enfrentar. Quem quer ir mais fundo aqui no Senhor? Ficou com medo de levantar a mão, irmão? Ficou com medo de levantar a mão, irmão? Aleluia. Escute, Deus é o Deus também que vai te sustentar em todo o processo. Aleluia. Oh, Senhor. Deus continua dizendo, eu trabalho no processo. Estamos com os olhos tão focados na promessa que nós não focamos no processo. E toda a promessa passa pelo teste do tempo, pelo processo do tempo. Aleluia, para acontecer na nossa vida. Eu quero que você hoje tire um pouquinho os olhos da promessa, aleluia. Como assim, pastor? Eu quero que você entenda que o processo que você está passando, aleluia, é Deus te aperfeiçoando para o dia da tua vitória, aleluia. É Deus trabalhando em você. Tiago 1,4 diz assim, tenho porém a paciência, a sua obra perfeita. Tenho porém a paciência, espera, acalma-te. Tenho porém a paciência, a obra perfeita. A paciência é uma obra perfeita. Aleluia, Deus. Em uma geração que tudo é para ontem, ter paciência? Não, eu quero para ontem.
Eu preciso para agora. Aleluia. E aí Tiago vem nos repreendendo, dizendo assim: tenham, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais aperfeiçoados. Ou perfeitos e completo, sem faltar em coisa alguma. Aleluia. A Ágata nos ensina a valorizar a diversidade em um tempo de comparação. Por quê? Porque essa pedra, ela não parece com as demais. Ela é diferenciada de todas. Não dá para comparar ela com as demais. Aleluia. Porque ninguém é igual. Ninguém é perfeito. O Senhor está transmitindo uma mensagem, aleluia, nesta geração onde muitos querem ser o Neymar, muitos querem ser fulano, muitos querem ser ciclano, aleluia. E o Senhor nessa noite está procurando alguém que seja parecido com ele, aleluia. O Senhor está procurando alguém nesta noite que queira a mente dele, aleluia. Como Paulo diz, tem a mente de Cristo, aleluia. O Senhor precisa de discípulos que pareçam com ele. Essa pedra é diferenciada das demais. Porque é a multiforma de Deus trabalhar. Cada um aqui tem um pensamento. Cada um aqui veio do estado. Cada um aqui tem um tipo de cultura. Cada um aqui crê em algo, aleluia. Mas tudo em comum. Porque somos diferenciados. Somos diferentes um do outro, irmão. Essa pedra, aleluia, ela era diferente das demais, aleluia. Ela não era igual. A diversidade, muitas das vezes, precisamos entender isso. Respeitar a diversidade não é concordar com tudo e nem abrir mão de verdades, mas honrar pessoas diferentes à luz dos princípios de Deus, aleluia. Você não precisa concordar comigo e nem gostar que a igreja tem esse pano preto, aleluia. Ou se você for lá na Tetelestai, é tudo preto, aleluia. Você não precisa concordar comigo com nada, aleluia. Mas uma coisa precisamos ter em comum, aleluia. Servir a um Deus soberano. Precisamos ter algo em comum. Nós sabemos para onde nós iremos e a qualquer momento sabemos buscar. O que nos une é Cristo, o que nos une é a cruz de Cristo, o que nos une é o sacrifício de Cristo. Somos diferentes, aleluia, mas o Senhor quer nos usar. Aleluia. Nenhuma ágata é igual a outra. A sua beleza está nas diferenças. Romanos 12, 6, aleluia. Abre para mim, por favor, aqui. Romanos 12, 6. Paulo vai falar aí, temos diferentes dons. Deus em sua graça. Deixa eu olhar aqui. Isso mesmo. Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça. De acordo com a proporção de fé que recebeu. Mas nós estamos aqui, nós somos diferentes. Ninguém aqui é igual, é por isso que os dons são diferentes, aleluia. É a diversidade dessa pedra, são as camadas dessa pedra, ela não é igual a todo mundo, mas uma coisa pode ter certeza, aleluia. Deus quer usar essa pedra de uma maneira extraordinária. Essa pedra representa você aqui nesta noite de hoje. Deus, Ele quer te usar, meu irmão, em nome de Jesus. Deus, Ele quer usar a tua vida, Ele quer usar a tua boca. Se levante em nome do Senhor Jesus Cristo. O problema é que nós queremos nos comparar com fulano e com ciclano. E muitas das vezes as comparações geram frustrações. As comparações geram frustrações. Você pode até admirar alguém, mas Deus vai te usar você do jeito que você é, meu irmão. Do jeitinho que você é, não precisa querer falar igual fulano, não precisa querer pular igual ciclano, não precisa querer orar igual Raul Beltrano, não. É do seu jeito que Deus vai te usar, aleluia. É do jeito que você é, do jeito que você fala. Deus não precisa do teu canudo, Deus não precisa do teu intelecto, não. Deus precisa somente da tua alma, do teu coração, do teu esme aqui, do teu sim. Deus só precisa que você se coloque na mão dele para Ele te usar. Nós somos diferentes, aleluia. Eu vejo pelos meus filhos, eu sou cara quadrado, irmão.
até quando a gente foi assumir a igreja, a ideia de eu ia colocar, o nome da igreja seria Igreja Está Consumado. Ótimo, perfeito. Os meus filhos dessa geração, irmão. E a gente estava orando com eu, os meus filhos e a minha esposa. Aí chegou os meus dois filhos. Falou, pai, por que você não coloca Tetelestai Church? Eu falei, Tetelestai significa estar consumado. Church, igreja. Falei, não, esse negócio vai ficar estranho. Por quê? Porque eu tenho dificuldade de ler, de pronunciar, imagina? Não. E foi aquele conflito. Você entende isso? Pessoas diferentes, no mesmo ambiente, mas com o mesmo propósito. Todos queremos glorificar o nome do Senhor. Aleluia. A Ágata, ela é diferente, aleluia, das demais, aleluia. Mas não é por causa da sua diferença que ela é excluída, pelo contrário, ela está incluída em um propósito de Deus poderoso na nossa vida. Você está incluído no plano de Deus, você foi incluído no projeto de Deus, você foi incluído no plano eterno do Senhor. Aleluia. Você não precisa ser outra pedra. O que você precisa, aleluia, tem identidade em Cristo, em nome de Jesus. Deus, Ele te chamou para algo muito maior, irmão. Gálatas 6:4 diz assim, ó, mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Nunca espere algo de alguém, aleluia. Nunca espere algo de alguém. A maior frustração é quando você olha muito para alguém, aleluia. É por isso que na Bíblia, a Bíblia em lugar nenhum de Gênesis a Apocalipse manda você olhar para alguém. Até Paulo, quando fala assim, ó, serem meus imitadores, ele aponta para alguém, aleluia. Quando ele fala, olhem para mim, ele fala assim, porque eu estou olhando para alguém, aleluia. Eu não estou andando por vontade própria, eu não estou andando com minhas próprias pernas, eu não estou andando, aleluia, fazendo as coisas da minha própria cabeça, aleluia. Existe um comando, aleluia. Então toda vez que a gente começa a olhar muito para alguém, a gente acaba nos frustrando. É por isso que Paulo fala em Gálatas, aleluia. Mas prove cada um a sua própria obra. Prove ela. E terá glória só em si mesmo. É isso. E não no outro. Sabe aqueles que ficam fazendo um teste? Já sentiu assim? Alguém já colocou você no teste em algum lugar? Para ver como que você vai se sair? Mas muitas das vezes querendo somente ver você se dando mal, para depois sair falando, ó, falei que ia dar errado, falei que ia dar certo, aleluia. Sabe, tem pessoas que nos colocam em alguns lugares, aleluia, que é cilada, aleluia. E se não for a graça e a misericórdia do Senhor para nos sustentar, aleluia. Mas eu louvo ao Senhor, aleluia, que mesmo em meio a essas emboscadas que muitas das vezes nós nos encontramos, a manifestação da misericórdia do Senhor, aleluia, ela se manifesta, e o Senhor nos dá graça em cada situação que nós, quando saímos, dizemos, foi o Senhor que fez, e toda a honra e glória é dada a Ele, porque nós temos esse, aleluia, reconhecimento. E é por isso que o próprio Paulo em Gálatas, ele diz depois no versículo 14 do capítulo 6, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo, aleluia. A glória de Paulo, aleluia, não estava, aleluia, nas pessoas, mas estava assim na cruz de Cristo. Era nisso que ele se gloriava. Paulo não olhava para as pessoas, aleluia. Paulo olhava para Cristo, para um propósito, para um chamado, aleluia. Paulo era essa pedra, essa ágata diferenciada de todos, rejeitado pelos apóstolos. No começo do ministério foi rejeitado pelos apóstolos, aleluia. Ninguém queria estar com Paulo, porque agora um
perseguidor vira um seguidor, de uma hora para outra. Peraí, como é que pode isso? Quando Deus quer fazer, Ele faz, irmão, e não cabe a mim e a você, aleluia, querer questionar os desígnios e os propósitos do Senhor, aleluia. É por isso que Isaías, assim, por isso que Paulo fala lá em Romanos, não fala mais, quem conheceu a mente do Senhor para que Ele pudesse dar conselho? Isaías fala assim, os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, nem os seus caminhos, são os nossos caminhos. Quem pode? Quem pode, pastor? Quando Deus quer fazer, Ele faz. Ele não está preocupado com a tua opinião, irmão. Em nome de Jesus, então cala a boca e vai orar. Cala a boca e vai consagrar a tua vida, aleluia. Cala a boca e vai glorificar. Se você não entende as coisas do céu, fica calado e fica quieto. Porque senão tu vai murmurar, aleluia. Se você não compreende as coisas espirituais, fica na tua. Em nome de Jesus Cristo. Mas não fala daquilo que você não conhece, aleluia. Aleluia, Deus. Não fala daquilo que você não conhece. Essa pedra, ela nos ensina, a ágata nos ensina resistência em tempos difíceis. Resistência em tempos difíceis. E por quê? Porque essa pedra, ela suporta pressão, meu irmão. Ela é forjada para isso. As suas camadas, aleluia, é exatamente para isso, é para ela suportar a pressão, pastor. Aleluia. Será que se Deus apertar mais um pouquinho, tu fica ou tu vai, ou tu sai, ou tu abre mão? Será que se Deus apertar mais um pouquinho, tu vai para a igreja do lado, aleluia, para a igreja da frente? Será que se Deus apertar mais um pouquinho, será que tu entrega ou não entrega a tua liderança, aquilo que Deus colocou na tua mão? Se você, aleluia, é uma ágata em nome de Jesus Cristo, Deus te chamou para você suportar a pressão. É por isso que Paulo fala em Coríntios, aleluia, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, aleluia. Sede firmes, aleluia. E constante, não basta ser firme, aleluia. Tem que ter constância, aleluia. Sempre abundante, não basta ser firme, não basta ser constante. Tem que superabundar, tem que ser abundante em que, aleluia? Na obra do Senhor, aleluia. Por quê, pastor? Porque a obra, o trabalho no Senhor, ele não é vão. Deus te forjou para você suportar a pressão. Então pare de reclamar, pare de chorar em nome de Jesus. Deixe de ser chorão. Deixe de ser frouxo. Deixe de ter medo, aleluia, porque nem todo medo vem do Senhor. Porque você está com medo, aleluia. Você acha que Deus não está, aleluia, Ele não vai estar contigo nesse processo? Aí você está com medo por quê? Porque o diabo colocou medo no teu coração, aleluia. Ele está querendo paralisar você, aleluia. Deus te chamou você para você suportar, aleluia. É por isso que os apóstolos, aleluia, eles morreram e cada um com a morte trágica. Menos João, mas o resto. Por causa de uma causa muito maior, aleluia. Entenderam? Foram chamados para isso. Essa pedra, ela suporta, aleluia, pressão, irmão, ela suporta desgaste. Deus, às vezes, Ele nos leva aos extremos, em nome de Jesus. Certo dia eu estava na minha casa, pastor. E eu lutava contra um chamado que Deus tinha na minha vida. E eu vinha do culto numa quinta-feira e cheguei no portão da minha casa umas 10 horas da noite. Quando eu chego, tem uma mulher na minha porta. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Eu e a minha esposa, olha que coisa. E quando eu cheguei na minha porta, não sei se você vai crer nisso ou não. Mas aí o problema é seu. Aconteceu comigo. E ela falou assim, ó, Deus me trouxe aqui nesse endereço. Seu nome é Wagner? Eu falei, sou. Ela falou, eu moro lá em Ribeirão Pires. Eu falei, meu Deus. Deus me trouxe aqui para te dar um recado. Falei, como é que é? Deus te trouxe aqui para te dar um recado. Falei, no meio da rua. Eu nem mandei entrar. Na rua estava, na rua nós ficamos. Ela falou assim, estenda suas mãos. Deus manda te dizer que as tuas malas estão prontas. Por que tu está lutando há 3 anos e meio para tu não ir para onde Deus quer te levar? Tu acha que Deus vai te sustentar? E essa mulher começou, irmão, a falar comigo.
Desse jeito, pastor. Porque eu dirigia a igreja e Deus falava comigo. Eu vou soprar você daqui, aleluia. Eu vou te levar para outros lugares. Eu sou apaixonado por São Paulo. Eu sou um paraibano apaixonado por São Paulo. Eu quero morrer aqui, ser enterrado aqui em São Paulo. E essa mulher chegou para mim e falou assim, ó, Deus vai te levar. E mesmo assim Deus conhece o nosso coração. Deus sabia que eu não estava acreditando naquilo, pastor. E aí ela chegou para mim assim e falou assim, ó, para tu saber que é Deus que sou eu na tua vida. Tu lembra naquele dia, naquele quarto de hotel, onde tu queria tirar a tua vida? Eu não era nem crente nessa época. Eu era um viciado, depressivo, querendo tirar minha própria vida. Em um quarto de um hotel, eu andei quase 4 km numa estrada, querendo me jogar no primeiro caminhão que aparecesse. Passava um, eu queria me jogar e algo me puxava. Cheguei no hotel naquele dia que eu trabalhava lá em Pindamonhangaba. Quem conhece aqui, eu não sei se existe ainda a antiga Vilares. Não sei se o pastor conhece. Trabalhei lá na Vilares, terceirizado. Nessa época eu trabalhava lá dentro. Andava da Vilares quase até uma churrascaria que tinha do Gaúcho. Era longe a pé. Os meninos vão, eu falei, eu vou a pé. Porque o desejo meu era me jogar na frente de qualquer carro que passasse. Naquele dia aquela mulher chegou para mim e falou assim, tu lembra daquele dia, naquele quarto de hotel, onde eu falei contigo, tu andasse, aleluia, vários quilômetros querendo tirar a tua vida, sou eu mesmo Deus que falo contigo. Quando aquela mulher falou aquilo, pastor, eu falei, meu Deus. Porque é uma história que eu não tinha contado com ninguém, eu nem conhecia a minha esposa, eu não tinha nem para quem contar aquilo, porque, aleluia, nem eu acreditava, porque naquele dia, naquele quarto, aleluia, quando eu cheguei, eu me sentei, eu peguei uma Bíblia que eu tinha, um Novo Testamento, daqueles católicos, azulzinho, pequenininho. E quando eu peguei aquela Bíblia, comecei a ler aquilo, eu não entendi o que eu lia, mas eu ouvi uma voz falar comigo dentro do quarto. E a voz falava assim comigo, assim, olha, a tua vida, aleluia, ela está nas minhas mãos. E a tua vida só vai mudar quando tu entregar ela completamente nas minhas mãos. Aquela mulher naquele dia chegou para mim e falou assim, lembra naquele dia, naquele quarto de hotel? Onde tu ouvisse a voz de alguém dizendo assim, 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 meu Deus. Quando aquela mulher falou aquilo, eu desabei na frente da minha casa, aleluia. E falei assim, Senhor, eis-me aqui, Senhor. O Senhor pode me enviar, aleluia. Irmão, mas foi um processo que eu passei, pastor, aleluia. Porque eu achei que eu ia encontrar uma mesa farta, não, aleluia. Deus já tinha falado comigo 3 anos antes, aleluia. Eu vou soprar um vento na tua vida. Então começa a se preparar, porque se tu não se preparar, nem tu nem a tua casa irá resistir, aleluia. Então desde hoje, consagre a tua vida, me busca, porque no dia da provação, aleluia, tu tem que estar firme. Eu vi esse dia acontecer na minha vida. Deus soprou um vento na minha vida, tirou tudo que eu tinha. Pergunta para o Renato um dia essa história. Eu comia porque alguém me dava. Alguém levava na minha casa, pastor. Dirigindo igreja. Andava 112 km, pastor. No meio de um canal velho de uma mata, porque Deus queria me levar para a igreja no meio de um sítio. Eu falei, misericórdia, o que é que eu estou fazendo aqui, Jesus? Eu sou de Santo André. O Senhor falava assim, não, você é meu. Você vai para onde eu quiser. Irmão, eu passei um processo terrível. Mas também eu vi a glória de Deus de uma maneira extraordinária. O problema é que nós não aceitamos o processo, queremos logo viver a promessa, aleluia. E eu louvo a Deus quando Deus resolve me provar, porque toda vez que Deus me resolve provar, eu já entro na prova dando glória a Deus, porque eu sei que grandes serão as revelações do céu sobre a minha vida, grande será a manifestação do Senhor, grande será o poder de Deus, aleluia. Eu vi coisas acontecerem na minha frente que eu peço a Deus, Senhor, faz de novo. E parece que Ele só faz uma vez. Só para a gente lembrar que Ele é Deus. Irmão, precisamos ter resistência. Essa pedra, aleluia, ela é resistente, ela suporta a pressão. E é por isso que Mateus 7, 24 e 25 diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, o problema está aqui, pastor.
O problema está em você estar numa campanha 12 dias, aleluia, para 12 meses, aleluia, e você não praticar, você perdeu os seus 12 dias. Como é que é? É o que a palavra está dizendo aqui, meu irmão, em nome de Jesus. Porém, aquele que ouve as minhas palavras e pratica, sabe qual que é o segredo da vitória? O que você está ouvindo esses dias, pratique na sua casa, aleluia. Pratique no seu trabalho, aleluia. Pratique na sua escola, aleluia. Pratique na rua, aleluia. Não seja um ouvinte, seja um praticante da palavra do Senhor. E o texto diz: assemelhei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correu os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, sobre a rocha, sobre a rocha. Qual que é o teu fundamento aqui nessa noite de hoje? Aonde que você está fundado? Qual que é o teu fundamento aqui nesta noite de hoje? Está confiando na força do homem? Está confiando no homem, aleluia? Está confiando em quem, aleluia? A nossa confiança, aleluia, ela não vem de ninguém, ela vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É por isso que o salmista diz: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, em nome de Jesus. Sabe por que o salmista diz isso? Já parou para pensar o porquê que o salmista fala assim: eleva os meus olhos para o monte, e me pergunto, de onde veio o meu socorro? Tem um segredo aí, irmão. Todo viajante que caminhava no deserto, que ele passava por caminhos onde tinha montes, ele sempre olhava para os montes, porque nos montes sempre tinha alguém que às vezes ia ou socorrer essa pessoa com uma comida ou com uma água, ou ia assaltá-la. O salmista diz assim: ó, eleva os meus olhos para o monte. E será que o meu socorro vem do monte? Será que alguém vai descer daquele monte com um copo d'água para mim? Para os meus gados? Para a minha família? Ou com um pão para mim? É isso que ele está dizendo. Não vai vir dos montes o meu socorro, aleluia. O meu socorro vem do céu, aleluia. O meu socorro não vai vir de pessoas humanas, aleluia. Quem vai te socorrer no meio desse vale, aleluia, não é o homem, aleluia, mas é o próprio Deus, aleluia, que vai socorrer a tua vida em nome de Jesus. Então suporte, aleluia. Deus te chamou você para suportar. Você não é um qualquer, você é filho de Deus. Você carrega a marca da promessa. Você tem o selo do Espírito. Você é cheio do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. E encerro aqui em nome de Jesus. Fé madura não é ausência de luta, mas é estabilidade na luta. Fé madura não é ausência de luta, mas é você ser instável no meio da prova. É você não cochear entre dois pensamentos. É você não titubear na sua fé. É você não abrir mão das suas convicções. É você não abrir mão do seu Deus, aleluia. É você ter convicção daquele que te chamou, aleluia. Essa pedra preciosa, essa ágata, ela tinha essas características, aleluia. Ela não titubeava, era uma pedra que foi feita sobre camadas para suportar, aleluia, a pressão. Ela tinha resistência, aleluia. Ela indicava algo para aquela tribo: Deus é o sustentador, é o provedor de vocês, não vai faltar nada para vocês, aleluia. Deus é o sustentador, aleluia, de tudo que vocês, aleluia, precisarem. Deus, aleluia, Ele se mantém firme com a sua palavra e com o seu propósito. Ele se mantém. Então a fé madura não é a ausência de luta, irmão.
Aleluia, mas é estabilidade no meio dessa luta. 2 Coríntios 4, diz assim, ó, em tudo somos atribulados. Olha o que Paulo está dizendo. Você quer ver um crente ficar bravo? Chama ele de atribulado para você ver. Já chamou alguém de atribulado? Mas Paulo está chamando você de atribulado. Paulo está dizendo assim, ó, em tudo nós somos atribulados. Ou seja, olha para o teu e fala assim, ó, você é atribulado. É a Bíblia que está dizendo, pastor. Paulo está dizendo, em tudo somos atribulados. Ele está falando das coisas humanas, das perseguições espirituais. Ele está falando dos processos da vida. Ele está falando da instabilidade da vida. Ele está dizendo, a vida não é fácil, não é um conto de fada. Sai da Netflix, sai dessas séries que você está tanto vendo aí, que parece tudo, aleluia, ser perfeito demais. A vida não é aquilo, muitas das vezes, que a mídia mostra. A realidade aqui é outra. É por isso que Paulo está dizendo, em tudo nós somos atribulados. Isso que ele está dizendo. A vida não é um conto de fada. É uma realidade que você precisa enfrentar ela. E você precisa ser forte para enfrentar a vida. Sabe por que os jovens estão tirando a sua própria vida hoje? Porque não tem coragem de enfrentar a vida. Aleluia. Tem medo. É tanto romance. Sabe por que os jovens hoje, poucos jovens casam hoje? E quando casa é 2, 3 anos só que casam, ou 6 meses já separa. Não tem estabilidade, pastor, aleluia. Vive um conto de fada, aleluia. Está muito na Netflix, está muito nessas séries aí, aleluia. Muito romance, aleluia. Acha que tudo é muito oba-oba, aleluia. As coisas aqui não é assim, não funciona assim. A vida é dura, meu querido. E é por isso que Paulo está dizendo, nós somos em tudo atribulados. Porém, ô glória, aleluia. Mas não somos angustiados. Porque quem é angustiado vive com a alma perturbada, aleluia. E a minha alma não pode estar perturbada, porque a minha alma descansa em alguém, aleluia. A minha alma espera em alguém, aleluia. A minha alma não espera na minha vontade, nem na minha carne, nem nos meus desejos, mas a minha alma espera no Senhor, aleluia. É por isso que o Senhor diz, porque está abatida, ó minha alma espera em Deus, aleluia. Não sei como é que está a tua alma aqui nessa noite de hoje, aleluia. Mas Deus está trazendo refrigério para a tua alma. Ele está trazendo, aleluia, para a tua alma descanso, aleluia. A tua alma irá descansar no Senhor. Ela irá descansar em Deus. Ele fala perplexo, mas não desanimado. Perseguido, mas não desamparado. Abatido, mas não destruídos. Aleluia. Essa é a fé. Aleluia. Que nós temos que ter, irmão. Essa estabilidade. Então essa pedra nos ensina isso. Em nome de Jesus. Eu posso pedir para ele ficar em pé, pastor, para me orar? Fique de pé em nome de Jesus Cristo.